Bom dia, meu nome é Maria Júlia, meu grupo é composto por mim, pela minha amiga Jéssica, Gabriele, Fernanda e o Pedro. A gente vai falar sobre briófitas. Passa o slide, por favor. O Pedro, é você agora. Vai, fala. Ah, sou eu? Ah, tá. Não. As briófitas, elas são plantas, né? Não. Peraí, só... Ah, cala a boca, sabe nada. Fica falando no meio da minha apresentação. Tô falando aqui, você não presta atenção em nada, uai. Hein? São plantas... Deixa eu olhar ali no slide. Passa o slide, por favor. Ah, não passa o slide. Dá licença. Oh, Fernanda, dá licença pra eu ler. Oh, meu Deus. Pode deixar, eu tenho aqui. As briófitas, elas são plantas, né, que apresentam como características a ausência de vasos condutores de seiva, tá? Ah, peraí. Elas são avasculares. Oi, meus amores, meu nome é Maria Júlia, mas pode me chamar de Maju. E esse trecho que vocês acabaram de ver, dessa apresentação, assim, a gente pode dizer que lixo. Vocês gostaram? Vocês acharam legal? Acharam de boa? Vocês prestariam atenção a esse tipo de apresentação? Essa apresentação prenderia a atenção de todos vocês, seja em alguma palestra que vocês fizerem, seja em algum trabalho que vocês apresentarem, seja em algum trabalho, seja de ensino médio ou faculdade, ou até se você está no fundamental e já precisa de uma apresentação mais elaborada porque seu professor é exigente. Continua nesse vídeo porque eu vou falar com vocês algumas dicas de como apresentar em público, como falar em público, né? Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Hoje em dia até que eu não sou tanto mais, tá? Eu coloquei extremamente aí, mas eu já fui muito tímida. E eu tinha muita dificuldade de apresentar na frente de todo mundo. Eu tinha um complexo porque eu ficava pensando o que as pessoas iriam dizer sobre mim, o que seria que eu estaria apresentando, se eu estou falando alguma coisa errada, se eu pesquisei algo errado. E, gente, primeira coisa... Obviamente, se você vai apresentar uma palestra, você não pode apresentar qualquer coisa. Mas se você ainda está no ensino médio, se você está na faculdade, saiba que você está lá para poder aprender. Então, toda apresentação que você vai fazer, você não tem obrigatoriedade de ter certeza daquilo que você está falando. Mas você tem que buscar de fontes confiáveis para que você não fique falando abobrinha. Se seu professor pedir para você falar sobre banana, você começar a falar sobre laranja. Essa apresentação que eu fiz no inicinho, ela demonstra um descaso completo. Primeiro sobre a postura da pessoa, como ela está falando, ela não se preparou para aquilo, ela simplesmente está bostejando as coisas que ela leu, copiou e apresentou. Normalmente, os trabalhos, seja de qualquer lugar, normalmente os trabalhos de escola, eles são uma das coisas que mais dá ponto e que mais salva os alunos no final do semestre, do trimestre, ou semestre, ou ano. É porque no meu caso é semestre, porque eu já faço faculdade, mas enfim, vocês entenderam. E a maioria das pessoas que vão apresentar, a maioria dos alunos não dá importância e toca o trabalho de qualquer maneira. E depois fica lá mendigando a nota pro professor como se ele tivesse a obrigatoriedade de te dar uma nota por uma merda que você fez lá na frente. Mas não é assim que funciona. Então vamos começar logo com a primeira dica. Primeira coisa, se você é uma pessoa tímida igual eu e que tinha muita dificuldade de apresentar algum trabalho,
Primeira coisa que você tem que fazer é se prepare. Você tem que se preparar mais do que os outros. Infelizmente, não adianta você falar assim comigo, ai, mas eu não quero. Quer sim, sabe por quê? Porque se você quer apresentar uma coisa legal, não quer passar vergonha na frente dos seus colegas, porque todo mundo sabe que você não se preparou e todo mundo sabe que você não estudou sobre o assunto, porque você não vai conseguir desembolar. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de ler apenas uma vez um texto e apresentar. Mas se você não é assim, não adianta você simplesmente falar assim, ah, eu quero ser igual fulano. Se você não é, você vai ter que estudar. Uma coisa que eu faço muito para poder apresentar todos os meus trabalhos de faculdade é sempre pegar o slide para mim. Por que eu pego o slide para mim? Porque assim eu entendo tudo sobre o assunto. Por mais que eu vou falar só uma parte, porque normalmente as pessoas dividem sobre um assunto para cada um estudar uma coisa, eu pegando o slide pra mim, eu tenho obrigatoriedade de pegar os tópicos de todo mundo. Então eu sei o que cada um vai apresentar, a ordem que cada um vai apresentar. Quando você é tímido, você tem uma certa dificuldade de ficar ansioso esperando, sem saber que horas você vai apresentar, quando você vai apresentar. Saber a ordem, saber tudo o que vai acontecer, te faz entender e te faz estar preparado para aquele momento. Então, outra vez, vocês escutaram? Tudo bom? Mas, continuando, faz vocês conseguirem apresentar de maneira mais tranquila. E aí eu já vou para a próxima dica. Quando você vai apresentar alguma coisa, pelo menos pra mim não funciona, tá? Decorar algo ou ler algo na frente de todo mundo não é apresentar. Você não estudou para aquilo. Você simplesmente está lendo aquilo dali e nem você mesmo entendeu. Você não precisa apresentar uma coisa com as melhores palavras do mundo, mas você tem que ter entendido de maneira clara para que você consiga passar também de maneira transparente para as outras pessoas que estão te escutando. Não adianta simplesmente você pegar uma folhinha e ler aquilo, porque se por um acaso alguém te perguntar alguma coisa, você vai saber responder? Você vai ter autoridade suficiente para poder falar sobre aquele assunto? Se não, tá errado. É porque você não está apresentando e porque você não está entendendo sobre o assunto que você está falando. Então, entenda, treine. Essa é outra dica, treine. Vocês acham que eu tenho facilidade em falar as coisas? Não. Mas, qual que é a minha facilidade? Utilizar de tópicos. O que eu boto nos meus tópicos? As frases das quais eu linko frases na minha cabeça e tópicos das quais são palavras que eu não vou lembrar. Por exemplo, igual aquela última palavra que eu ia falar que eu já até esqueci aqui, que foi da apresentação das briófitas, que simplesmente elas são avasculares. Se você tem uma dificuldade de lembrar determinadas palavras que são mais complicadas e que você acha que é interessante repassar para as outras pessoas, colocar elas como tópico para simplesmente você lembrar é bom. O slide não é para você ler, o slide é para você conseguir recordar aquilo que já foi entendido para que você consiga repassar. Porque se o slide fosse para simplesmente você passar um texto desse tamanho para todo mundo ver, não precisava que ninguém ficasse lá na frente apresentando. Eu sou a favor de 2 pontos. Eu funciono com tópicos, mas eu tenho colegas meus que funcionam com texto. Mas de qual maneira que eu acho interessante com texto? Quando você coloca um texto lá, mas você não lê esse texto. Você coloca ele para poder puxar algumas palavras. Tem gente também que lê o texto todo e depois explica de uma maneira mais vasta. Eu também acho interessante, mas não é a maneira com que eu trabalho, com a maneira com que eu acho legal você falar em público. Então, treinar tudo que você vai falar, pegar o slide que você... Porque se você tem o slide de todo mundo, simplesmente você consegue treinar. Você fala, agora fulaninho vai falar, agora o outro fulaninho vai falar, e agora é a minha vez. E aí o que você vai fazer quando você treina? Você não tem a obrigatoriedade de recordar e decorar aquilo, porque eu, pelo menos, não consigo decorar alguma coisa. E se eu decoro, uma palavra que eu esqueço faz com que eu perca todo o resto que eu vou apresentar. Então, simplesmente, eu tenho que parar, olhar meu slide e começar a falar. Ah, é isso, é aquilo, é isso. E todas as vezes em que eu apresento, o que importa é o contexto, não todas as palavras. Eu preciso de um contexto para que eu consiga apresentar para vocês alguma coisa. Se eu tenho um contexto, por exemplo, igual quando eu falo sobre um vídeo para vocês, eu tenho um contexto daquilo que eu vou falar. E eu separo tudo em tópicos no meu roteiro para que eu consiga explicar para vocês. Não tem slide? Não, mas a partir do momento, por incrível que pareça, eu paro, começo a falar na minha cabeça tudo aquilo que eu acredito que seja interessante de repassar para vocês. E nesses
tópicos eu vou desenrolando. Óbvio, o vídeo tem edição e quando você vai apresentar não tem uma edição. Mas quando você vai apresentar, se você treinou e se você esqueceu uma palavra, mas sabe um sinônimo dela ou sabe o contexto do que você quer dizer, tá tudo certo. É muito melhor você conseguir apresentar uma coisa com as suas palavras do que apresentar uma coisa que você não tá entendendo, porque todo mundo sabe que você não tá entendendo. Entendeu? E a última dica de todas, que eu acho muito interessante, é: seja você na hora da apresentação. Você não precisa de simplesmente falar correndo porque as outras pessoas do seu grupo querem falar correndo. Você não precisa falar muito devagar porque você acha que as pessoas do seu grupo falaram com você, olha, você precisa de enrolar. Não, apresenta do seu jeito, da sua maneira. Para lá na frente e fala, se você é aquele tipo de pessoa descolada que gosta de parar lá, falar, desenhar, é o que te ajuda, é uma apresentação. Você está esclarecendo e auxiliando o seu professor num determinado assunto. Se você se dá bem com desenhos, vai lá e faz um desenho. Não necessariamente você precisa acompanhar todo o seu grupo. Você precisa de fazer um roteiro de acordo daquilo que foi acordado com o seu grupo, de acordo com o tema, porque você não pode sair fora. Mas se você se dá bem com desenhos, desenhe. Se você acha que você fazendo um mapa mental no quadro na hora vai te fazer lembrar e vai te fazer explicar de uma maneira que todo mundo entenda, é isso que importa. As pessoas estão muito acostumadas a apresentarem de maneira maquinada. Não é assim que funciona. Não é assim que as outras pessoas entendem. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que chama atenção e que prende a atenção do outro é que faz com que você consiga explicar de maneira transparente para outra pessoa que está te ouvindo. Não simplesmente eu preciso de fazer de uma maneira que todo mundo está fazendo. Eu posso fazer de uma maneira diferente. Eu espero que vocês tenham entendido isso que eu quis dizer. Mas enfim, pratiquem. A primeira coisa que vocês têm que fazer para poder apresentar em público é realmente praticar. Não é ficando sentadinho e esperando que no dia da sua apresentação você saiba falar tudo automático, porque não vai dar certo, ok? Isso é muito verdade. Não vai dar certo. Não adianta você parar lá e falar assim, vou apresentar agora. Não vai dar merda. Vocês têm que apresentar de maneira pausada, se for bom pra vocês. Tem que apresentar de maneira rápida, se for bom pra vocês, mas tem que ter a prática. Porque quando você pratica, você sabe o que vai ser apresentado e você sabe aquilo que você precisa dizer. E outra, existem professores, principalmente na faculdade, que fazem muita sacanagem com os alunos porque eles sabem que cada aluno estudou uma parte. Tem professores, pelo menos na minha faculdade, que fazem você apresentar outra parte que você às vezes não estudou. Mas se você sabe um contexto daquele tema, se você entende mais ou menos sobre aquele tema, você consegue explicar para o seu professor aquilo que ele está te pedindo, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido certinho o que eu tenha dito. Se inscrevam no meu canal, curtam os vídeos e ativem as notificações para que vocês não percam nenhum vídeo, porque eu tô sempre aqui dando dicas, mostrando vlog, lifestyle, tudo que vocês me pedirem eu faço, tá? Então pode também colocar aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês acharam que faltou alguma dica, o que vocês fazem para poder melhorar na hora de vocês falarem em alguma apresentação, se vocês têm dificuldade ou não. E um beijo pra vocês. Sigam também minhas redes sociais que vão estar passando aqui em cima. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.